Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma hora Culturando. Eu sou a Rosa Familiar e você está na InfoTV 106.3 FM. Vou estar consigo até às 21h. Esteja na nossa companhia porque hoje vamos falar de romance. Temos connosco Paula Costa para nos contar tudo sobre o projeto literário que tem em mãos. Hoje em estúdio Paula Costa, que nasceu em Mafamude, Vila Nova de Gaia, tirou o curso de técnico de contabilidade, mas na verdade a sua verdadeira paixão é a escrita, são as palavras, é sempre a literatura, a mãe dos seus gostos. Desde muito jovem que se envolveu e dedicou à escrita, o que a fez participar em diversas coletâneas e antologias literárias e também poéticas. Mais recentemente aventurou-se no mundo do romance, lançando os livros Eu Ainda Acredito, volume 1 e 2. E vamos conversar com a Paula para saber todos os pormenores sobre este romance com 2 volumes que certamente são também do seu interesse. Olá Paula, bem-vinda ao Culturando. Como é que foi essa viagem até aqui? De onde é que vem a Paula? Eu venho de Ovar. Pertinho, é muito pertinho. Tranquila, com um bocadinho de trânsito, mas tranquila. É normal, não é? Nesta zona aqui, entre a Feira e São João da Madeira, há sempre ali um bocadinho mais complicado, não é? E falando um bocadinho desta vertente escrita, literária, porquê uma paixão tão grande vem de pequenina? Porque eu sei que a Paula é dos números, não é? Quer dizer, eu acho que eu não sou dos números. Então anda aí assim alguma coisa que não está certa. Não, eu desde muito nova, pronto, sempre fui muito apaixonada, tanto pela escrita como pela leitura. Tanto que eu ia às compras com os meus pais e pedia-lhes para comprar livros, para ler, porque eu gostava imenso de ler. E também comecei a rabiscar muito cedo. Eu fazia umas frases que rimavam, ficava toda contente, que achava que aquilo era algo extraordinário. Aos pouquinhos fui fazendo umas quadras, até que comecei pela poesia. Quando eu tirei o curso de técnico de contabilidade, eu confesso que foi mais um desafio que eu me propus a mim própria. Porque eu, para ser sincera, nunca gostei de matemática. Mas pronto, decidi aventurar-me pelos números, tentar fazer o curso, fiz o curso, acabei o curso de uma forma bastante boa, com boas notas, e fiquei surpreendida e realizada, mas não me vejo a trabalhar com números, de forma alguma. Mas essa paixão pela escrita já vem de criança? De criança. Escola primária? Escola primária. Recordas-te da tua professora primária? Recordo, perfeitamente. Aliás, eu falo dela nestes livros. É alguém que fica marcado para sempre, não é? Para sempre. Eu tive várias professoras na primária, mas houve uma que eu apanhei na 2ª classe que me marcou muito pela positiva, que foi a professora Maria Amélia. Ela foi uma professora que, ao ver a minha paixão pela leitura e pela escrita, incentivou-me sempre. E ela achava piada muitas das vezes, eu nos intervalos, sendo eu uma miúda de 8, 9 anos, estar a ler um livro. E então ela sempre me incentivou e eu gostava imenso, aquilo dava-me prazer fazer. E pronto, e esse bichinho ficou comigo e ainda cá mora e espero que cá fique por muitos anos. E pelos vistos vai continuar, não é? Eu espero que sim. Existe alguém na família, por exemplo, que tenha também estas características muito voltadas para a escrita, para os livros? Para os livros nem tanto, mas para a escrita sim. O meu pai também tinha muito jeito. Aliás, o meu pai, quando namorava com a minha mãe, ele escrevia-lhe assim umas quadras todas bonitas. Então já está, é hereditário. Eu penso que sim. Mas também, pelo que percebi, pelo aquilo que eu fui lendo da Paula, havia aí uma vergonha, não se queria mostrar aquilo que se escrevia. Ou, antes de publicar, já mostrava alguém. Tipo que o meu pai escrevia umas quadras românticas à mãe. Não, eu nunca... A Paula nunca escreveu ao namorado. Não, sabe que a nossa geração, digamos assim, não se usava muito escrever cartas. Agora, escrevia sim, mas nunca enviava. Eu escrevia para mim. Agora, por exemplo, eu não era vergonha, eu era receio de como as pessoas iriam reagir perante aquilo que fossem ler. Se teria qualidade, se não teria qualidade. E então eu mantinha as coisas guardadas, sempre fechadinhas a 7 chaves, nunca mostrava nada a ninguém, não partilhava nada com ninguém, guardava para mim. Até que chegou a hora de... E isso aconteceu de uma forma que foi como se fosse um choque. Quando o nosso país, não é? E o mundo
foi invadido pelo intruso chamado Covid-19. Verdade. Que nos fechou a todos de tal maneira. De tal não é? forma. Eu acho que isso foi um choque de realidade e eu senti necessidade de mostrar, de dar a conhecer um bocadinho daquilo que eu fazia. Pronto, tudo bem que sempre reticente do que poderia vir, não é? A gente nunca sabe o que é que as pessoas vão dizer e há pessoas que são más e pronto, mas tive um feedback muito positivo e não só de pessoas cá do nosso país. O que mais me tocou é que eu tive o feedback positivo de pessoas de vários pontos do mundo. As redes sociais abrangem o mundo inteiro e isso deu-me ânimo e vontade de querer continuar. E assim foi. No fundo, a Covid-19 foi vantajosa para, no fundo, desplotar aqui uma paixão tão grande que era eu quero mostrar ao mundo aquilo que eu escrevi. Exatamente. Digamos que foi o choque de realidade que eu precisava, não é? Para ganhar coragem para mostrar aquilo que eu gosto realmente de fazer, aquilo que me dá prazer fazer. E tudo começa com a poesia. E tudo começa com a poesia. E porquê a poesia? Não sei, eu acho que eu nunca vou conseguir explicar. Mas em criança também já escrevias Sim, poesia? Sim. A poesia é algo que em mim surge naturalmente. E eu posso lhe contar uma passagem muito engraçada, tenho várias, mas que eu tive... a professora Isabel Araújo foi a minha professora de português. Ela apanhou-me várias vezes a escrever nas aulas dela. Porque ou eu estava a olhar para o vazio e o som da chuva me lembrava algo e eu virava o caderno ao contrário e começava a escrever. Ela nunca me deu nas orelhas. Nunca me deu nas orelhas. Ela percebia, não é? Ela percebeu. Mas um dia eu apercebi-me que ela viu, não é? E fui ter com ela, pedi-lhe desculpa, pronto. E foi aí que eu abri o meu coração e lhe disse o que é que eu gostava de fazer e pronto. E comecei a partilhar com ela um bocadinho da minha poesia e ela deu-me sempre força para eu nunca deixar de o fazer. E quando a Covid-19 aparece, começa a Paula a escrever nas redes sociais, mas daí passa para as antologias. Sim, vão surgindo, nas redes sociais vão surgindo sempre convites para participações de antologias, pronto. As pessoas são livres de participar, não é? E eu aventurei-me a participar. Participei em algumas antologias, ultimamente não tenho participado tanto, porque também não tenho tido muito tempo. Mas sim, participei em algumas e aliás, as antologias é uma excelente forma de dar a conhecer a poesia e de nós conhecermos também novos autores que não conhecemos. Eu acho que é sempre uma mais-valia. É positivo, não é? É muito positivo. Esta partilha... Nós vamos falar aqui deste romance, Eu Ainda Acredito, não é? O volume 1 e o volume 2, mas por que não, já que tudo começa com a poesia, um livro de poesia? Porque eu senti que ainda não era o momento do livro de poesia. E ele irá sair. Mas vai sair. Ele irá sair. É um projeto. É um projeto e posso lhe dizer que tenho 2 livros de poesia prontos a editar. E um terceiro em construção. Quando irá sair? Não sei. Mas o que é certo é que surge primeiro um romance. E o mais interessante é que o romance também tem poesia. É verdade. A própria escrita do romance eu acho que tem um bocadinho de poesia por ele todo. É uma prosa poética. Eu penso que sim. Um marinar de ideias fluídas. E se nós lêssemos aí um poema do romance, do romance Eu Ainda Acredito, que é um romance muito interessante, certamente, porque para ter 2 volumes é porque há aí muita história e nós já lá vamos. Mas vamos ouvir uma poesia. Queres falar um bocadinho da poesia que nos vais ler? Eu escolhi este poema que se chama Quando Fala o Coração, que é o subtítulo do segundo volume. Quando Fala o Coração. E eu gosto muito deste poema, que por acaso foi escrito numa noite de insónia. E então eu vou ler para vocês. Quando fala o coração, os pensamentos fluem, as palavras cantam, melodias sem fim. Quando o coração fala, meu sangue ferve, meu corpo treme, meu beijo derrete. Quando o coração fala, tudo é luz, tudo brilha, como 1000 cristais, a minha vida ilumina. Quando o coração fala, palavras de amor, envolvidas com ternura, repletas de sabor. Quando o coração fala, perco a razão, a sabedoria desaparece, a loucura me fortalece. Quando fala o coração, fala de amor e paixão, de um começo de uma história, sem final, apenas memória. Lindo. No fundo, já percebi que a poesia anda aí toda cheia de amor, não é?
Podemos dizer que esse livro também fala de amor? Muito. Em todos os sentidos. Desde do amor pela família, pelos amigos, pelas pessoas que compõem o nosso núcleo familiar e de amizades, como também no segundo volume mais tarde, não é? A descoberta do amor. E como é que surge escrever um romance? Olha, o escrever o romance surgiu como por meio de um desafio. No meio de uma conversa, houve alguém que me desafiou a escrever um romance. Eu confesso que inicialmente fiquei assim um bocadinho reticente, porque eu disse, caramba, eu escrevo poesia, como é que eu vou me pôr a escrever um romance agora? Mas decidi tentar. Abri o computador e comecei a escrever e quando dei por mim eu estava com 30 páginas escritas. Ou seja, fluiu de uma tal forma que eu só parei quando terminei o livro mesmo. E depois quando terminei o primeiro volume foi complicado. Foi complicado porque o percurso para editar um livro não é fácil. Nada fácil, Não. nada fácil. Estamos num país onde tudo é um bocadinho complicado, Sim, então sim. editar um livro Exatamente. ainda muito mais. Isso significa que os 2 livros saíram ao mesmo tempo? Não propriamente. O primeiro volume saiu em 2021, não com esta editora, com outra editora. Depois, quando eu decidi editar o segundo volume com esta editora, com a Oficina da Escrita, eu decidi reeditar também o primeiro volume. Tudo bem que fiz umas alterações no primeiro volume, fiz umas melhorias, e decidi editar os 2 livros. Ou seja, eles foram os 2 apresentados novamente ao público no dia 14 de outubro de 2023. É uma sequência, não é? A história continua, não é? A história está dividida em 2 partes. E já agora, eu vou-te pedir que tu vires ali para a câmara mesmo, esse primeiro livro, tem uma capa lindíssima que me faz lembrar a Bateira. E é exatamente lá que foi tirada. Este livro, a capa deste livro, é da autoria do Marco Rebelo, um excelente fotógrafo, e foi tirada lá na Pateira de Fermentelos. Está lindíssimo. Eu gosto imenso. O local é lindíssimo É qualquer coisa de extraordinário. O segundo livro, por incrível que pareça, também foi tirado na Pateira de Fermentelos. O fotógrafo é outro, é o Ricardo Filho Fotografia, e a modelo é Gisele, que é simplesmente lindíssima. E tanto um como o outro foram tirados na Pateira de Fermentelos, que, diga-se o que disser, é um lugar excelente para umas boas sessões fotográficas. E não só. Até para escrever, para ler. Para escrever, para ler, para um piquenique em família, é qualquer coisa extraordinária. São locais fantásticos. Temáticas desse romance. Esse romance aborda o que fala aqui. Sei que ele é baseado em factos reais, sim, não é? Sim. Estes livros são baseados numa história verídica. Eu vou já responder à pergunta que sei que me vai fazer daqui a pouco, de certeza, porque fazem-me sempre esta pergunta. Não é um romance autobiográfico. Por acaso eu não ia fazer essa pergunta, porque ela já me foi feita a mim também muitas vezes. Mas fazem-me imensas vezes essa pergunta. Precisamente por eu ter um romance escrito baseado em factos reais, e também me fizeram muitas vezes essa pergunta. Porque é normal que a façam, não é? Porque sim, faz parte. Princípio que será um pouco da nossa vida. É claro que tem sempre lá alguma coisa que é nossa. Claro que sim. Mas mal seria se não tivesse um bocadinho de nós nos livros. Uma grande parte desta história é baseada na minha história, mas não é 100% da história do livro, não é? Mas também não vou revelar qual é que é. Também têm que ler o livro, senão não faz sentido nenhum. Sim, mas mesmo assim só quem me conhece realmente é que sabe o que é verdade e o que é que não é verdade. Porque é preciso conhecer muito bem, não é? Preciso conhecer. Temáticas, fala-nos um pouco das temáticas. Este livro aborda temas um pouco duros, desde a dor, a perda, aborda-nos também o tema do cancro e, de certa forma, conta-nos a história de uma jovem que, logo, a vida dela, desde o primeiro minuto que nasce, é difícil, até o próprio nascer. Já o parto da sua mãe, não é? Que a deu à luz, já foi extremamente difícil e a vida dela tem sido sempre difícil. Ela teve que crescer e amadurecer muito rápido, não é? E há uma série de situações que vão acontecendo ao longo da vida dela que a vão marcando e que a fazem amadurecer e crescer e a tornam cada vez mais forte.
apesar dos percalços. Esse livro está em 2 volumes. Temos aqui uma primeira parte e depois uma segunda. Sim. Como é que ele está organizado? Está organizado da seguinte forma. Esta aqui, a primeira parte, digamos que é a fase em que a protagonista, neste caso ela chama-se Esperança, desde a parte em que ela nasce até à adolescência. E aqui a parte da adolescência até ao primeiro amor, pronto. Então, e por que não um terceiro livro com a parte adulta, um quarto livro com a parte de idosa? Não é uma hipótese que seja descartada. Fica aqui a sugestão. Não está descartado. Volume 3 e volume 4. Não está descartado todo. Tanto que o fim deste livro, para quem está sempre em aberto. Está sempre em aberto. Eu nunca fecho um livro, nunca deixo um fim tipo, do género que a gente diz assim, não, isto acabou mesmo. Isso significa que, para além do projeto poético, poderá haver aqui uma continuidade deste livro? Sim, vou ser sincera, não está nos meus planos. Não está nos meus planos. Mesmo porque eu terminei há pouco outro romance. Não está nos meus planos. Mas quem sabe? E para quando esse próximo romance? Não sei. Tenho que ser sincera, não faço ideia. Está a marinar. Eu terminei no fim do ano passado. Só que normalmente eu termino e faço uma pausa. Depois é que eu vou reler para ver se quero mexer no livro ou não. E depois, aí sim, vai para uma revisão a sério. E depois logo vejo o que é que faço. E por onde é que ele vai andar? Olha, estes livrinhos vão andar por vários pontos do nosso país. Mas neste momento posso revelar só um. Que é no dia 25 de fevereiro. Estarei presente na livraria Mil Folhas, em Vila do Tazen, acho que é assim que se diz. Espero não estar a pronunciar mal o nome. Que pertence a Gouveia. Pertence a Gouveia. Ou seja, vou até à Serra. Lá perto, uma apresentação do livro que se encontra nessa livraria física à venda. E há aqui uma curiosidade também muito, muito interessante, é que este livro é dedicado à avó. Queres falar um bocadinho sobre? É verdade. A minha avó paterna, a minha avó Lourdes, foi uma pessoa sempre muito presente na minha vida. Ela criou-me desde os 3 meses de idade. Sempre foi uma pessoa muito importante na minha vida. Com ela aprendi imensas coisas e eu digo muitas vezes que ela era a minha segunda mãe e um dos pilares mais importantes na minha vida. E claro, quando a perdi uma das pessoas mais importantes na minha vida até hoje. É que sem dúvida as avós são, para nós, não é? Nós crescemos ali sempre, a mãe, mas a avó fica sempre no nosso coração, sem dúvida. Por isso é que uma homenagem muito bonita e merecedora, certamente, para a avó. Eu vou-te desafiar a leres um excerto desse romance. Primeiro? Do primeiro, vamos começar aí pelo primeiro. Okay. O que é que nos vais ler? Vais falar de quê? Havendo tantas temáticas, qual é essa? Sim, eu selecionei aqui um bocadinho de uma parte que eu gosto bastante, que descreve na perfeição Arouca. Esta história é passada em grande parte em Arouca, um dos lugares que eu mais gosto no nosso país. O nosso país é lindíssimo, mas Arouca é um lugar que é muito especial para mim. Cresceste em Arouca? Não. Passei lá as melhores férias da minha vida, tinha eu 9 anos de idade, em casa da professora Maria Amélia. E ficou gravado para sempre, ponto de ser necessário mesmo colocar isso no papel. E não só, eu sinto necessidade de ir a Arouca com frequência visito Arouca. Eu não sei, há algo lá que me puxa para lá, eu adoro aquele lugar. E então, é muito bonito, sem dúvida. E as pessoas são muito afáveis. É muito, muito, muito agradável. Então, vamos ouvir. Eu vou ler aqui um bocadinho. Saíram da quinta, já eram 9 horas da manhã. Pelo caminho, Esperança reparou em todos os pormenores. Aquele trajeto era diferente do que tinha feito. Tinha ido até ao riacho pelo meio dos campos verdes repletos de flores silvestres e alfazema. Agora iam por uma estrada de terra batida, onde passaram por casas em pedra, todas muito parecidas umas com as outras, com os campos verdes como pano de fundo. Era uma imagem muito pitoresca, parecia saída de um quadro, como se um pintor tivesse deferido delicadas pinceladas numa tela e criasse uma genial obra de arte. Esperança entrou no riacho. A água estava fria, mas era muito confortável sentir aquela frescura num dia tão quente. Mergulhou e nadou durante algum tempo.
parou debaixo da pequena cachoeira. Sentia a água cair sobre si. Era uma sensação única, indescritível. Para a Esperança, aquilo parecia tudo um sonho. Mergulhou e, quando emergiu, estava por detrás da água. Era como se fosse uma cortina que, com a força da água, deixava uma espécie de fumo. Aquele sítio era verdadeiramente mágico. Verdadeiramente mágica, e também verdadeiramente mágica é aqui a nossa Hora Culturando, onde você também pode falar dos seus livros, da sua literatura, da cultura, daquilo que mais desejar divulgar. Culturando2015@gmail.com, agenda a sua entrevista e venha até aos estúdios da Inforte TV 106.3 FM falar comigo, conversar sobre livros, sobre literatura, sobre aquilo que mais gostar de divulgar. Estamos com Paula Costa, que veio falar-nos dos seus romances Eu Ainda Acredito, volume 1 e 2, uma história muito bonita, certamente, para vocês terem na vossa mão. Para isso, é muito simples. Vamos saber como é que o podem ter sem terem que estar nas apresentações. Paula, como é que as pessoas podem ter um livro? Sei lá, deixando uma mensagem no Facebook, no Instagram, como é que é? Também pode ser. Eu aproveito para deixar aqui as minhas redes sociais. Se quiserem deixar no Instagram, é Paula Costa, _autora, Facebook Paula Costa, _autora. Mas também podem adquirir nas plataformas tradicionais, na UC, na Bertrand, na FNAC, ou então presencialmente na Livraria Mil Folhas. No próximo dia? No próximo dia 25. Lá estarei com todo o gosto. E com autógrafo e tudo, Exatamente. Não é? Podem conhecer a autora, conversar. É sempre muito bom. É sempre um momento único. É diferente. Nós podemos estar com o autor e poder conversar com ele. É diferente. Mas há quem não tem essa possibilidade. Sim, por isso, infelizmente. O livro também vai ter a casa. Exatamente. Por isso existem os correios. Ora, aí está. É verdade. Certo. Mas este livro não foi assim muito fácil. Teve assim alguns contratempos. Teve. Para quem nos escuta, e eu sei que há muita gente que desiste facilmente no primeiro contratempo que tem, o que é que se faz quando nós ficamos assim em choque e só nos apetece fugir? E temos qualquer coisa que gostamos tanto de fazer, neste caso, editar um livro, e perdemos tudo. Foi o que aconteceu à Paula. É verdade, foi. Mas há uma solução muito fácil para isto. É respirar fundo, deixar arrefecer a cabeça e pensar depois. Eu quando acabei de escrever o livro, eu andei a ver algumas editoras, enviei o manuscrito para algumas editoras, obtive o feedback de algumas editoras e escolhi aquela que achei que seria a melhor para mim, não é? No mesmo dia que recebo por parte da editora a confirmação, recebo também a notícia de que vou ficar sem trabalho. E isso foi um choque tremendo, porque editar um livro não é propriamente barato. É preciso dinheiro para investir e ficar desempregada é assim um bocadinho doloroso, não é? Porque é a mesma coisa que morrer ao chegar à praia, não é? É muito, muito triste. Eu fiquei bastante triste, fartei-me de chorar, desesperada, porque estava a ver que tinham-me puxado o tapete, eu tinha ficado sem chão. Depois, pronto, tinha alguém do meu lado, o meu marido, que disse: calma, tudo se resolve, vamos dar um jeito. E assim foi. Foi preciso fazer sacrifícios, claro que sim, porque uma pessoa desempregada é extremamente complicado, mas eu acho que quando uma pessoa quer muito uma coisa, não se pode desistir. Desistir nunca, nunca. E o que é certo é que o livro está aqui, não é? É verdade, sim senhora. E como é que tem sido o feedback dos leitores? Olha, o feedback tem sido muito positivo. Até porque existem algumas pessoas que já fizeram por escrito, não é? Sim, essa apreciação da leitura. Tem sido muito positivo. E o mais surpreendente é que este primeiro volume, vou aproveitar para mostrar mais uma vez, este primeiro volume, sendo ele uma reedição, eu confesso que estava um bocadinho reticente e com receio de não ter procura. E fui surpreendida pela positiva. Tenho tido um bom feedback por parte de quem lê e tenho vendido livros, o que é bastante bom. Mesmo sendo uma reedição, fiquei bastante satisfeita. E qual é a apreciação? Recordas-te, assim, por exemplo, de alguma mensagem que tenhas recebido sobre a leitura? Assim, de forma mais resumida, não por palavras claro, de quem disse, mas por minhas palavras, as pessoas revêem-se na história. Dizem que é bom mergulhar numa história que os faz viajar por lugares que ao mesmo tempo
sentir sabores, odores, porque se a gente se deixar mergulhar pela história, nós conseguimos viver a história e conseguimos viajar até aos lugares que a história nos conta. Como, por exemplo, Arouca, não é? Por exemplo, Arouca. Sem conhecer, se calhar estamos a imaginar naquele local. Exatamente, e é esse o feedback que eu tenho tido de parte das pessoas, que agradecem-me. Aliás, ainda uma colega estes dias disse exatamente isto, e passo a citar: obrigada por me fazeres voltar à infância. E isto para mim é muito bom. É fantástico. Este poder que os livros têm, nós estamos no local, mas conseguimos de facto viajar. Estar em montes de sítios diferentes. É verdade. Ler. E para quem não gosta de ler, fica aqui uma sugestão. Ler é a forma mais barata de viajar. Sem dúvida. Porque viajar é extremamente caro. E é como eu dizia em off, não é? Se nós lêssemos todos um bocadinho mais, teríamos uma sociedade diferente. Muito melhor. De certeza absoluta. Mais enriquecida. Muito mais. Muito mais agradável, sem dúvida. E mais justa também uns com os outros. Vamos ao terceiro do livro. Vamos, sim, senhor. A temática será diferente, certamente. Falamos do lugar, não é? Sim. E agora? Agora vou ler aqui uma passagem que vai dar abertura para o segundo volume, que eu já passa um bocadinho mais à frente e dá abertura para o segundo volume. Vamos a isso. Os anos passaram a voar. Esperança não era mais uma menina inocente e frágil. Pelo contrário, tinha-se tornado numa guerreira. Enfrentava a vida de peito aberto, sem medo do que estaria para vir. Aquela pequena princesa era agora uma bela mulher, de pele clara, um corpo curvilíneo e de longos cabelos encaracolados que caíam suavemente sobre os ombros. Com o passar dos anos tinham clareado um pouco. Eram agora castanhos escuros, mas continuavam maravilhosos. Continuava com o sorriso encantador que tanto a caracterizava. Apesar dos anos terem passado, a sua personalidade mantinha-se inabalável. Esperança tinha agora 16 anos. Embora fosse ainda muito jovem, a vida tinha feito passar por algumas provações bastante difíceis e continuava a colocá-la à prova. Na primavera de 1996, a vida tinha sido muito cruel com ela. Tinha-lhe roubado de forma abrupta a vontade de sorrir, a alegria de viver. A tristeza apoderou-se do seu corpo, deixando-a mergulhada numa profunda escuridão. Tinha perdido o seu pilar. A sua querida avó Lourdes tinha falecido. Esperança ficou destroçada, não conseguia, nem queria acreditar que aquela tragédia tinha acontecido na sua vida. Não podia aceitar que tinha perdido aquele colo de que tanto gostava e que a reconfortava sempre. A pessoa que sempre a apoiara, que a acarinhara, que a compreendia, mesmo quando mais ninguém a compreendia. Sentia-se perdida, perder ao chão. Demorou algum tempo até que conseguisse recompor. A dor no seu peito era imensa, chegava a ficar sem ar. 6 meses após a morte da sua avó, e pela primeira vez, decidiu sair para desanuviar. Deu por si a caminhar junto ao mar. Gostava de sentir a areia molhada nos pés, de sentir o cheiro a maresia, escutar o barulho das ondas, estas acalmavam-na. Na praia sentia-se em paz. Era precisamente do que precisava, de acalmar o seu pobre coração, de apaziguar aquela dor que teimava em permanecer no seu coração. Ficou ali, sentada, a saborear aquela tranquilidade. Não queria saber de nada, nem de ninguém. Apenas queria esquecer tudo, por um momento que fosse, e sentir-se novamente em paz. Enquanto estava sentada a observar o mar, lembrava-se os momentos que vivera na companhia da sua querida avó, e as lágrimas caíam pelo seu rosto. Entre soluços, questionava-se acerca da partida tão precoce. Quando se acalmou um pouco, lembrou-se de algo que a avó lhe dizia inúmeras vezes. Esperança, minha querida, nunca te des por vencida. Nunca baixes os braços, nunca deixes de acreditar em ti. E principalmente nunca, mas nunca deixes de lutar. Lembra-te sempre que desistir nunca é uma opção. É só a maneira mais fácil de contornar os obstáculos. Deves enfrentar a vida e o que ela te proporcionar de cabeça erguida e de peito aberto, sem medo do que virá depois. Lembra-te, és uma guerreira, a minha princesinha, de qual eu tenho muito orgulho. E aqui temos uma temática já mais forte, não é? Perda. Como se supera a saudade. É difícil. Isto, para mim, reler, sempre que releio isto, mexe muito comigo. A saudade não passa. A saudade simplesmente atenua. As feridas não cicatrizam. Elas ficam escondidas. Deixam de sangrar, mas nunca fecham na totalidade.
Mas é bonito e um conforto poder ter tudo isso escrito, não é? Tudo isso num registro. E eu acredito mesmo que onde quer que ela esteja está sempre a olhar por mim. E eu sinto isso, eu sinto que é ela que me dá força muitas vezes para eu seguir em frente, mesmo naqueles momentos em que eu me sinto mais em baixo, que eu me sinto mais triste, que eu acho que não vai dar certo. Ela dá-me sempre... Eu acho que é ela que está sempre ali, que me toca e que me faz lembrar destas palavras que eu acabei de dizer. Eu ouço-as muitas vezes na minha mente. É uma inspiração. É uma inspiração. Falas aqui também do mar. O mar é importante? Muito, muito importante. Eu muitas vezes, quando me sinto mais triste, mais em baixo, eu preciso ir ver o mar. Eu preciso mesmo de sentir a energia do mar e de estar em contacto com o mar. O mar para mim é sem dúvida muito importante. Estas temáticas mais fortes são uma chamada de atenção. Queres com elas fazer-nos refletir a nós leitores? Sim. O que eu quero a ideia que eu quero passar é que apesar da dor, da perda, das inseguranças, das frustrações, de todos os obstáculos que aparecem na nossa vida, nós não podemos simplesmente baixar os braços e entregar-nos. Nós temos que lutar e seguir em frente, porque hoje foi mau, amanhã pode ser melhor. Não podemos baixar os braços. E eu costumo dizer isto muitas vezes. Porquê que as pessoas dizem eu não tenho sorte, a minha vida... Não, gente, por favor, olhem à nossa volta. Basta olhar à nossa volta e ver o que se passa pelo mundo fora. E aquelas crianças que estão no meio da guerra. Essas sim, isso sim, é problemático. Agora, tudo bem, temos problemas, toda a gente tem. Mas nós podemos lutar contra eles e tentar seguir da melhor forma possível. Mas é preciso a gente ter a força de vontade para o fazer. Não é estalar os dedos, porque não é assim que funciona. Se fosse era bom, não era? Esse título é uma escolha específica? Porquê esse título? Foi fácil escolher o título? Foi fácil, por acaso. Porque eu ainda acredito. Eu ainda acredito muito honestamente que nós, enquanto seres humanos, temos capacidade de ir mais além. E basta acreditar em nós próprios. Nós nunca podemos duvidar de nós próprios. Porque nós, a partir do momento em que acreditamos em nós próprios, nós conseguimos fazer coisas que nós nunca imaginaríamos. Eu se calhar nunca imaginei que iria editar um livro. Eu sempre escrevi, tudo bem, mas nunca me passou pela cabeça, lá atrás, não é? Que poderia vir a fazê-lo. E afinal de contas, este é só o começo, assim espero. Quem são as personagens desse livro? As personagens... Porque, assim, isso existe aí uma história, não é? É um romance. Nós ainda não falamos aqui, afinal, quem é quem? As personagens deste livro, é assim, algumas das personagens eu dei nomes de pessoas que já não se encontram entre nós, como forma de homenageá-las. Como o caso da avó. Como o caso da avó Lourdes, da minha tia Filomena, do meu tio Fernando, do meu avô Neca Padeiro e do meu avô Zé. Depois temos a professora Maria Amélia, que foi uma pessoa que marcou muito a minha vida, pela positiva. Temos o Afonso, que irá aparecer no segundo volume e que será o grande amor da vida de Esperança. É uma história de amor. É uma história de amor. O importante é aqui referir que isto é uma história de amor, porque os romances, quando têm uma história de amor, as pessoas ficam entusiasmadas em ler, não é? Uma história de amor. É sempre qualquer coisa que nos faz, assim, não é? Inspiradora, não é? E qual seria o teu desejo maior? O meu desejo maior é que as pessoas leiam, mergulhem na história, consigam vivenciar, consigam sentir tudo aquilo que o livro tem para lhes oferecer. E que pronto, que partilha, quem já leu, que partilhe as opiniões, porque é bom nós sabermos, sejam boas ou más, atenção. Sim, exato. Há críticas positivas, há críticas negativas. Nós estamos Desde que sejam construtivas. Exatamente. Tudo bem que às vezes também há assim os comentários que nos deixam um bocadinho desanimados, mas é verdade. É o que é, faz parte. Faz parte. Faz parte. Eu ia desafiar-te a fazeres uma outra leitura, não sei se tens outra temática diferente, não é? Já falamos aqui de lugares, já falamos aqui também da perda, não é? Da saudade, da dor, mas este livro aborda outras situações e também elas às vezes um bocadinho fortes.
Neste caso, eu escolhi aqui uma passagem que, assim, a personagem principal desabafa muitas vezes com o diário. E eu escolhi aqui uma passagem do diário que depois, se tiver a oportunidade, Sim, sim, vai dar continuidade noutra parte aqui à frente. Mas podes fazer as duas perfeitamente. Posso? Pronto. Não sei por onde começar. Sei que preciso desabafar, de expulsar esta dor que me atormenta. Sempre foste o meu melhor amigo, o meu confidente. Nas tuas folhas de papel, depositei sempre tudo aquilo que me afligia, tudo o que me atormentava, mas também todas as coisas boas, alegrias, momentos únicos, datas inesquecíveis. Aqui, nestas folhas, onde escorre a tinta da minha caneta, onde escrevo o que me vai na alma e no coração, voltei para deixar palavras contarem o que a minha mente pensa, o que o meu coração sente. Hoje foi um dia muito difícil para mim por causa da biópsia. Foi bastante dolorosa. Admito que estava muito nervosa, mas nunca pensei que gostasse tanto. Também conheci a Manuela, um doce de menina, com uma força de viver gigante. A forma como mostrou lidar com a doença fez-me ver que como sou insignificante, perto dela não sou nada. Perante a sua coragem imensa, sinto-me pequena, fraca. Espero do fundo do meu coração que corra tudo bem com aquela pequenina. Tenho a vida toda pela frente e já é uma pequena guerreira. Aquele sítio mexeu muito comigo. Ver todas aquelas crianças de tenra idade, pálidas, de olhos encolvados e sem cabelo, deixou-me petrificada. Uma sensação de impotência apoderou-se de mim. Senti-me vazia. Ao ver todo aquele cenário, fez-me perceber do quão efêmeros somos. Não passamos de ser frágeis com uma vida fugaz. Se eu já costumava dizer que devemos viver cada dia como se não houvesse amanhã, a partir de agora reforço essa ideia. Vou viver intensamente cada dia. Pensar no presente e deixar de pensar no futuro, já que essa é uma incerteza inconstante. Porquê pensar naquilo que não podemos prever? E por que não viver aquilo que temos, aqui e agora? Vou continuar a acreditar, mesmo que a dor seja insuportável, e vou aguentar. E se me faltar o ar, respiro mais devagar. Se o meu coração disparar, vou-lhe pedir para abrandar. Ainda é apenas o começo. Ainda tenho um longo percurso pela frente. Quero viver. Viver o hoje. Amanhã, logo se vê. Nunca vou deixar de acreditar. E se algum dia me sentir fraquejar, destas palavras aqui delineadas me irei lembrar para me fortalecer. E, claro, da pequena Manuela também nunca me vou esquecer. Uma coisa te prometo, meu amigo e confidente. Nunca vou desistir, porque eu ainda acredito. Isto é difícil ler algumas coisas daqui que estão neste livro, é um bocado difícil. E quando falo nesta passagem... Até porque estamos aqui agora a falar de uma temática muito, muito dura, porque é doença, mas é nas crianças. O adulto aguenta ouvir isto, mas de quando se fala de uma criança, aperta, não é? Aperta e é muito difícil. Esta parte desta história foi a que mais me custou escrever, porque são realidades, não é? Eu quando entrei no IPO, eu tinha 17 anos, no IPO de Porto, e isto aos anos que foi, não é? Excelente hospital, mas marcou-me muito. Marca qualquer um que passa por lá. Eu vi, de facto, estas crianças e aquilo mexeu comigo de uma forma... Mexe mesmo muito. Abalou a minha estrutura, completamente. Foram momentos muito complicados, foram momentos muito difíceis, mas que lá está. Uma pessoa seguiu aqui está outro bocadinho de vida que fica para a história, para a posteridade, que fica registado e que é importante também para libertar, no fundo. Exatamente. De certa forma, escrever estes livros é um exorcizar dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, pronto. Não na totalidade, mas em parte. E continuar, não é? E continuar, sem dúvida. Tens outro bocadinho, não é? Sim, sim. E este bocadinho vai completar um bocadinho aquele. Hoje de manhã recebi um telefonema da mãe da pequena Manuela. Tenho muita pena, mas a pequena Manu já não se encontra entre nós. Alguns dias depois de ter sido feito o transplante, a Manuela faleceu vítima de uma infecção. Como estava muito debilitada, não resistiu. A mãe da Manuela ligou-me, porque um dia antes de falecer pediu o seguinte: Mamã, por favor, liga para aquela menina que conhecemos, a Esperança.
Diz-lhe que eu não tenho medo e que aguardo sempre no meu coração. Um dia ainda vamos estar juntas outra vez. É muito bonito, mas são estas pequenas mensagens que ficam eternamente no nosso coração, porque essa menina, ela sabia o que estava a dizer. Sabia. E sabia que não ia sobreviver. Ela tinha essa consciência, mas queria deixar a mensagem forte de vida para quem cá estava. Exatamente. Para quem cá ia ficar. Exatamente. Isso é muito bonito. Para além destes temas tão fortes e que mexem, não é, com o próprio leitor, que mais temas temos aqui? Então, eu não separei uma parte dessas para ler, vou falar só um bocadinho assim, porque não quero... Sim, convém também, as pessoas têm que ter um livro e ler a história, e só para aguçar aqui um bocadinho a curiosidade. A Esperança, numa das suas idas à praia para desanuviar, para recarregar as suas energias, cruzou-se com alguém que veio a ser muito importante na vida dela, que foi o Afonso, e a cumplicidade entre eles os dois desabrochou muito lentamente, aos pouquinhos, e eles criaram uma relação muito, muito bonita. Tudo bem, a Esperança era mais novinha do que ele, mas aos poucos eles foram crescendo, amadurecendo e viveram uma história de amor bastante bonita. Uma história de amor que nós, deste lado, vamos esperar, quem sabe, sabermos sobre os filhos, os netos. A sugestão fica aqui para o volume 3, 4 e 5, para sabermos tudo o que é que aconteceu, não é? Esse amor, se foi um amor eterno. Eu espero que sim. Que eu acho que é muito bonito quando é um amor eterno. Eu também de serem velhinhos, não é? De serem velhinhos. Mas estamos à espera do resto da história. Porque essa história está em aberto. Está em aberto. Vamos lá. O segundo volume eu não dei como terminado na totalidade. Porque eu quando terminei o livro, algo me disse que não era para o fazer. Mas eu nunca tive ideias de escrever um terceiro volume. Estou a ser honesta, nunca me passou pela cabeça. Mas ele está em aberto. E fica aqui a curiosidade de quem quem quer saber o que é que acontece, não é? Quem sabe se um dia não volta à história da Esperança e do Afonso e dou-lhes seguimento. A esperança, dá-nos essa esperança. Dá-nos essa esperança. Vamos aqui relembrar os nossos ouvintes como é que podem ter esse livro. Relembra aí as redes sociais, o e-mail, claro o que tu quiseres para aqueles que não conseguem estar no dia. Então, vou virar para a câmara os 2 livrinhos. Vamos lá pôr essa câmara então aí direitinho. E então, isso mesmo. É o seguinte, dia 25 de fevereiro, pelas 10 da manhã, na livraria Mil Folhas, em Vila do Tesan. Eu penso que é assim, eu peço imensa desculpa se eu estiver a pronunciar mal. Eu vou partilhar nas minhas redes sociais, entretanto, por isso, as minhas redes sociais podem encontrar no Instagram, através de Paula Costa _autora, ou então Facebook, Paula Costa _autora. Podem encontrar estes livros também disponíveis online, na UC. Aproveitem que hoje está com 20% de desconto, lembrei-me, não é? Podem aproveitar até à meia-noite, ainda podem adquirir os 2 com 20% de desconto. Podem adquirir também na livraria Bertrand, FNAC Online, e na livraria da editora, na oficina da escrita também. Se quiserem um livro autografado, é só enviarem uma mensagem privada e eu trato disso. É muito simples, basta só contactar Paula Costa, Instagram, Paula Costa Autora. Sim, é _autor e no Facebook é _autora. Eu arranjei de maneira de serem muito parecidos para ser fácil de memorizar. De encontrar. Exato. Nós estamos quase a chegar ao final desta nossa hora, mas ainda temos algum tempo, e até se quiseres fazer uma mini leitura também vamos ter tempo para isso, mas eu queria só perguntar-te sobre os teus projetos futuros, o que é que tu andas a fazer agora, que já tens esses 2 livros cá fora, mas não ficas por aí, não é? Não. Sei que a poesia também está em vias de... E o que é que andas a fazer no momento? Estou a escrever um 4º livro, um 4º romance. Estou a escrever um 4º romance que por acaso também fala de uma terra que eu gosto muito. Isto de tentar dar aos leitores um miminho de conhecer o país, não é nada mal. Não é nada mau. Podemos levantar o véu, saber alguma coisinha ou nem por isso? Eu posso lhe dizer só que a história que eu estou a escrever agora, que ainda estou a começar, ainda estou a alinhavar a história, passa-se em Nazaré. É uma parte também história. Lindíssimo. É. Há algum motivo para escolher a Nazaré? Muitos.
Um deles é que eu adoro passar férias em Nazaré. Perdidos e achados, eu estou lá. Pronto, uma boa escolha, diga-se de passagem, Sem não é? Uma dúvida, boa escolha. sem dúvida. Temos aqui uma escritora apaixonada, Apaixonada, sem dúvida. muitas paixões. Muitas. Que conselhos darias às pessoas que nos estão a ouvir? Para nunca desistirem dos seus sonhos. Para lutarem por eles, porque um dia conseguem realizá-los. E aos escritores, principalmente aqueles que estão a começar na tarefa da escrita e a aventurar-se neste mundo literário? Para não desistirem nunca. Não é fácil. Nada fácil, não é? Não é fácil. Não é fácil. Mas aos pouquinhos nós vamos conseguindo. E é muito importante todos os autores unirem-se e apoiarem-se mutuamente e partilharem entre si. Porque senão, se nós não nos ajudarmos uns aos outros, é mais difícil ainda. E às crianças? Qual seria o teu conselho? Às crianças, é difícil dar um conselho às crianças porque só acho que são elas que nos dão conselhos a nós. Eu ia dizer assim, as crianças hoje em dia olham para nós e acham que nós estamos démodé. Elas estão muito à frente, Muito não é? à Estão frente. muito à frente. Eu que lido com crianças diariamente, tenho essa verdadeira noção de que realmente eles estão mesmo muito à frente. Mas quando falamos de leitura, eles gostam de ler. E é preciso dizer isto. Gostam. Muitas das vezes os adultos é que precisam de perceber que eles gostam de ler. Eu tenho, não é? tenho 2 sobrinhos que eu tenho certeza que gostam de ler. Eu tenho mais sobrinhos, mas estes 2 pelo menos, uma é muito pequenina, é Margarida, tem 2 aninhos, gosta que lhe leiam histórias e gosta de pegar no livro, gosta de sentir o livro. E tenho outro que fez 6 aninhos, que devora o livro. Ele aprendeu a ler e ele devora os livros. Ele quando fez aniversário, ofereceram um livro e enquanto a mãe o deixou no quarto, disse que ia tomar banho, ele leu o livro. Ele leu o livro e isso deixa-me imensamente feliz, porque é de pequenino que nós temos que incutir a leitura e o gosto pela leitura Fica nas aqui crianças. esse conselho para os pais, Sem para aqueles dúvida. pais mais distraídos, não é? É importante Nem que dar se- livros para as crianças. Exatamente, há livros didáticos que, tudo bem que há uma fase em que eles destroem os livros, isso é normal, faz parte, mas é aí que começa a plantar aquela sementinha do vício pela leitura. É fantástico. Eu concordo contigo, se nós os incentivarmos, eles são excelentes leitores, sem dúvida nenhuma. alguma. Temos um tempinho, se quiseres ler uma leitura, para depois nós fazermos aqui o nosso fecho e as nossas despedidas Olha, com calma. E atenção, vamos fechar este programa com poesia. Começamos com poesia, vamos fechar com Era poesia. isso que eu ia dizer, se querias que eu lesse um poema Não, que eu... tens aqui um tempinho pequenino, se quiseres ler um excertozinho, podes ler um poema, mas vamos terminar porque tens aí um poema muito interessante para fechar o programa Tenho mesmo, que eu e quero gosto que tu muito leias. dele. Olha, eu sinceramente eu não te separei. Esse livro tem algum prefácio? Foi alguém que escreveu prefácio Não, para o livro? tem aqui uma crítica. O prefácio foi eu que escrevi. Tem uma crítica, todos os dois têm uma crítica feita por pessoas muito importantes para mim também. Se quiseres que eu leia a crítica, Podes ler? Porque posso não, começar porque por não? este então. Em jeito coloquial, quase ao estilo de um diário, recurso, aliás, usado pela personagem principal, a autora faz-nos mergulhar no mundo juvenil com dramas e problemas do mundo adulto, mas com a inocência e a esperança que todos os jovens devem ter. Sem abusar nas descrições e com os diálogos permanentes que nos colocam no centro das cenas, este segundo livro, da Paula Costa, continua a escolher os recantos de Arouca, os seus cheiros e sabores, como complemento à história. Que orgulho! Nem todas as famílias são como as de Esperança, nem todas as vivências marcantes da vida têm um suporte familiar e de amizade como aquele que esta personagem tem, mas todas deveriam ter. Os livros também servem para isso, para nos mostrar como o mundo deve ser, para nos indicar um ideal de mundo e de sociedade para o qual devemos trabalhar e ajudar a moldar. Esta será uma boa leitura. Esta crítica foi escrita pela Cláudia Oliveira, que é jornalista e também vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Arouca. Fantástico. É Mas o verdade. outro livro também tem uma crítica. Tem. Do meu querido Sérgio, que é um grande amigo, que foi meu formador também, e é um grande amigo meu, que eu gosto muito dele. E então ele escreveu o seguinte: considero absolutamente impactante não só a narrativa, como a forma que a autora descreve a envolvência das cenas, as emoções e conflitos internos, transversais a qualquer ser humano, independentemente do género, raça, credo ou ascendência. É essa a identificação
que me toca, comove e causa empatia, expondo algumas cicatrizes das nossas inseguranças e as nossas versões mais vulneráveis. A Paula Costa torna-nos protagonistas num outro palco, numa outra cena, numa outra personagem. A autora conseguiu comover-me algumas vezes pela descrição queirosiana do meu ambiente físico e biológico natural, transportando-me para Arouca. E ao fazer-me olhar de dentro para fora, fez-nos ressignificar, fazendo um exercício de autoconhecimento e, ao mesmo tempo, dar-nos a extrema liberdade de o pintar, o mundo, da forma que o vemos. Isto é escrever. Excelente leitura. Sérgio Ferreira, que por acaso é sociólogo e por acaso é de Arouca. E por isso ele fez aí uma viagem muito grande. Lá está, é o poder dos livros, sem margem de dúvida. E é um livro que promete, de certeza absoluta, muita curiosidade aos leitores, e que esta entrevista faça essa curiosidade aumentar para que possam querer ter o livro na sua mão, porque é uma história muito interessante e tem muito mais temáticas que aquelas que nós abordamos aqui. Mas não podemos falar de todas, porque senão... Exatamente. Estamos mesmo na reta final, tens o teu poema escolhido, mas antes disso vamos a despedidas, agradecimentos. A câmara é tua, tu podes dizer aquilo que tu quiseres, um conselho lá para casa, convida as pessoas também a estarem presentes na apresentação novamente, reforça aí tudo o que te vier à mente, porque a antena é tua. Bem, eu em primeiro lugar quero agradecer a oportunidade, porque é sem dúvida uma mais-valia podermos estar aqui, divulgarmos e darmos a conhecer um bocadinho do nosso percurso. Eu quero agradecer às pessoas que me marcaram muito e que me ajudaram muito neste percurso literário, a professora Isabel Araújo, sem dúvida, o meu marido, uma grande amiga minha também, que é a Gabriela, e quero agradecer principalmente a todos os leitores que têm a ousadia de ler autores portugueses. Muito obrigada por lerem e por nos darem essa oportunidade. Não deixem de o fazer. Continuem a apoiar os autores portugueses, porque nós precisamos do vosso apoio. Sempre. Sempre. E não se esqueçam, podem adquirir os livros online, podem estar presentes no dia 25. Estejam atentos às minhas redes sociais, que vão surgindo algumas surpresas. A mim resta-me dizer que foi fantástico estar aqui contigo e podermos falar desses livros. Estou curiosa, sem dúvida nenhuma, e desejar-te muito, mas mesmo muito sucesso, e fico à espera do próximo romance. Que está, ou do livro de poesia, não sei qual é que vem aí em primeira também mão, mas o Culturando está aqui de portas abertas para te receber e divulgar e falarmos um bocadinho sobre aquilo que tu andas a fazer, porque é para isso que o Culturando serve. A mim resta-me despedir de vocês aí em casa, dizer-vos que o Culturando está aqui sempre à terça-feira das 20 às 21, mas também com repetição na Antena 106.3 FM à quinta-feira. Já sabe, não se esqueça que se quiser também divulgar os seus trabalhos, é só enviar um e-mail para culturando2015@gmail.com, agendar a sua entrevista e estar aqui a conversa comigo. Mas antes de terminarmos, porque nós vamos terminar com a Paula a ler poesia deste seu romance, eu vou ler aqui algo que foi escrito por ela, que diz assim: a vida é um sopro, portanto, vivam intensamente cada momento como se o amanhã não viesse, porque se o hoje é certo, o amanhã, quem sabe se sequer virá. Vivam agora, escrevam a vossa história, criem memórias, mas nunca deixem de acreditar. São palavras dela, porque ela diz: eu acredito. É este livro, é este romance de o acreditar que está nas suas mãos. Quando quiser, basta para isso contactar a Paula. Eu despeço-me, foi um prazer enorme, uma honra estar aqui consigo e levar até si momentos de literatura, neste caso romance, mas é sempre muito bom poder partilhar aquilo que nós gostamos. Fiquem bem, sejam sobretudo felizes, e vamos ficar com a poesia de Paula Costa. Este poema chama-se Amar. Amo como quem ama o amor. Que posso eu fazer se não amar? Como posso eu viver sem amor? Amar, mais do que amar, sonhar e acreditar no amor. Amar, depois de amar, querer depois de sonhar. Amar, simplesmente amar. Contigo acredito no amor. Contigo aprendi a amar. Contigo comecei a sonhar, a amar e continuar a amar. Viver o amor sem dor,
corações unidos num só. Amar, amar, amar. Simplesmente amar sem parar. Infinito amor que tem cá dentro, arrebatador este sentimento. Porque não amar o amor, quando o amor já é amar?